Boa tarde. Agrava-se o estado de saúde de Mubarak, o ex-presidente do Egito, deposto em fevereiro de 2011. Mubarak, que se encontra detido a cumprir uma pena de prisão perpétua, acusado da morte de cerca de 850 pessoas durante as manifestações populares que levaram à queda do seu regime, será transferido ainda hoje para o Hospital Militar de Madi, próximo do Cairo, para tratamento hospitalar. A ordem de transferência foi dada pelo Procurador-Geral. Já este mês, o antigo ditador egípcio fez uma breve passagem pelo hospital para exames à cabeça na sequência de uma queda que deu na prisão. No Egito são frequentes as especulações sobre o estado de saúde de Mubarak, que já foi dado como clinicamente morto no passado mês de junho. A oposição egípcia apela ao protesto contra a nova Constituição. A Frente de Salvação Nacional lança a data de 25 de janeiro, o segundo aniversário da Revolução, para que os egípcios saiam à rua em protesto. A principal força da oposição, que até agora tem boicotado todas as negociações lideradas pelo gabinete do presidente Morsi, reitera a sua posição sobre resultados fraudulentos e insiste na necessidade da manifestação contra a lei fundamental aprovada em referendo. كما تؤكد الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى ولسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة، لأنه حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية. تحول الجبهة في هذا الصدد على دعوة جماهير شعبنا بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في عاصمة الثورة بميدان التحرير وكل ما... Aumenta a tensão na República Centro-Africana, mas a França, antiga potência colonizadora, não se vai envolver no conflito. O presidente centro-africano, François Bozizé, pediu à França e aos Estados Unidos que o ajudem a conter a ofensiva do Seleka, uma coligação de rebeldes armados que controla já várias cidades e ameaça agora a capital, Bangui. Já esta manhã, o presidente francês François Hollande afirmou que os 250 militares franceses baseados na República Centro-Africana não estão lá para proteger um regime ou deter os rebeldes, mas sim para proteger a comunidade e os interesses franceses no país, nomeadamente a defesa da Embaixada de França, que foi atacada por manifestantes que protestavam contra a falta de apoio da França. Hier, j'ai fait en sorte que l'ambassade de France, qui était menacée, puisse être entièrement sécurisée. Il y a donc un détachement français qui est présent et qui a assuré cette sécurité de nos ressortissants et également notre représentation diplomatique. J'invite d'ailleurs tous les ressortissants français à se mettre en rapport avec l'ambassade pour éviter qu'il y ait le moindre risque. D'une manière générale, si nous sommes présents, ce n'est pas pour protéger un régime, c'est pour protéger nos ressortissants et nos intérêts. Et en aucune façon pour intervenir dans des affaires intérieures d'un pays, en l'occurrence la Centrafrique. Ce temps-là est terminé. A polícia espanhola apreendeu 11 toneladas de droga provenientes de Marrocos. Na operação foram detidas 35 pessoas. O haxixe era transportado em depósitos de gasolina. Em comunicado, a polícia diz que a organização criminosa controlava todo o processo, desde a produção até o transporte em Madrid. A droga seria depois distribuída para França, Bélgica, Reino Unido e Holanda. Nelson Mandela já teve alta hospitalar após 2 semanas de internamento num hospital privado de Pretória. O líder histórico anti-apartheid vai continuar a receber cuidados médicos na sua casa em Houghton, num bairro do norte de Joanesburgo. Problemas respiratórios e vesiculares tinham levado Mandela a ser transferido de emergência de Kuno, terra natal da mãe, onde está sepultada aos 94 anos. E apesar da sua condição física frágil, Mandela é um exemplo mundial de liderança. Bastou ver a atenção com que todo o mundo seguiu esta fragilidade do seu estado de saúde para avaliarmos bem a importância que ele tem para todos nós. Para os sul-africanos, concretamente, é mais uma esperança para a vida complicada que muitos deles têm e para alguns conflitos que a espaços vão surgindo no país? Eu recordo que a África do Sul é o maior produtor mundial de ouro e de platina, portanto, numa altura em que o mundo está a atravessar uma fase tão complicada no aspecto financeiro, a estabilidade da África do Sul é bem mais próxima do que aquilo que se imagina. A sociedade sul-africana tem sido muito marcada por uma derrapagem nos valores morais e éticos dos seus próprios governantes e Mandela é sempre aquela consciência presente a que os sul-africanos recorrem no seu dia-a-dia.
Na Nigéria, um ano após o atentado suicida, a cidade de Medala, a norte, volta à normalidade. O ataque suicida na igreja de Santa Teresa fez 27 mortos. A calma regressa às ruas, sobretudo por causa da presença de um forte esquema de segurança. Um ano depois ficam os testemunhos de alguns moradores de Medala e de sobreviventes do ataque suicida atribuído ao grupo islâmico radical Boko Haram. How can I be feeling? I'm feeling bad. I'm feeling very, very bad. Because this is 1 year today. The tragedy happened. I'm feeling more than bad. So I don't know how to express my badness. Thank God, but you can never compare yesterday with today. Then I was strong enough, but today I can no longer do the things I normally do. As you can see now, we are many that you are selling here. Many of them say no, they can't come today and sell because of the fear of the bomb. But I said no, nothing concerns me. I know if God may save me last year, I know He's going to save me this year. Na Líbia de Gaddafi, a edição e venda de livros eram controladas pelo regime. Durante 40 anos, os líbios não puderam ler em liberdade. Os livros eram censurados e a educação promovia apenas o pensamento de Gaddafi, uma mistura de islão com socialismo. Depois da queda do ditador, tudo mudou e surgiram nas duas principais cidades, Trípoli e Benghazi, as primeiras coffee shops com espaço para a leitura. Neste momento já existem 16 cafés por todo o país, tal como as livrarias que florescem por todo o lado. Os livros mais populares e mais vendidos são, neste momento, os livros anteriormente proibidos, de religião ou de história, escritos por líbios exilados. A leitura, agora em liberdade, acompanhada de um café, tornou-se um grande prazer para os líbios. اللي نحضروا فيهن في دينية، في سياسية، في اقتصادية، في إدارية، في أسرية، في رياضة، في صحة، يعني بجميع أنواع الكتب، ونحاول نوفروا يعني الكتاب الإخراج السهل البسيط. مجال من الثقافة حقيقة مشروع عجبني جدا، وأتمنى كل مقاهي طرابلس وكل مقاهي ليبيا تصبح يعني كمثل هذه المقهى. يعني لأن لما في وقت الفراغ لما أتي إلى هذه المقهى وبناخذ مثلا طاسة قهوة، فيعجبني إني مثلا نجد كتاب مثلا زي هذا طارق سويدان أو كتابات مميزة الحقيقة، نستفيد من الوقت ونستفيد أيضا من الثقافة. Os hotéis das Ilhas do Sal e da Boa Vista registram este ano taxas de ocupação sem precedentes. O Natal de 2012 é já considerado o melhor de sempre para o turismo cabo-verdiano. As autoridades estimam uma presença superior a 14 mil turistas nas duas ilhas. A procura excede a oferta. A ocupação dos hotéis nas Ilhas do Sal e da Boa Vista está no limite, havendo até casos de overbooking em algumas unidades hoteleiras. As agências de viagens têm procurado sem sucesso mais quartos nos hotéis. A alternativa passa pelos apartamentos particulares, mas a sua maioria já se encontra também ocupada. A procura é tal que o aldeamento turístico Vila Verde, que tem registado baixas taxas de ocupação, está agora com uma procura sem precedentes. Os operadores turísticos são unânimes em afirmar que esta é a maior enchente de sempre nesta época do ano e com perspectivas animadoras, pelo menos até abril do próximo ano. A movimentação de turistas nos estabelecimentos comerciais e restaurantes de Santa Maria é grande, apesar da grande maioria dos turistas nem sair das unidades hoteleiras, onde estão alojados em regime de tudo incluído. Estima-se que o número de turistas nas Ilhas do Sal e Boa Vista seja atualmente superior a 14 mil. Espaço agora para a habitual revista da imprensa. O Jornal de Angola destaca gestores públicos avaliados nas contas, reunião de embaixadores, figuras mundiais pela paz na República Democrática do Congo, base da CIA no Afeganistão sofre atentado, Polícia Nacional da província do Cunene expulsa agentes. O Notícias de Moçambique, mega projetos, governo confirma renegociação pontual. Projetado para Beluani, Matolagar, Movene pode dar água ao parque industrial. Fronteiras, atenções viradas para movimento de saídas. Nas breves, crise de sangue no hospital de Nacala. Chimoio ajuda a criança desfavorecida. Pista do aeroporto vai à reabilitação. PRM neutraliza 3 assaltantes e danificam estrada para dar lugar à passagem de água. A nação de Cabo Verde Artistas promove show de beneficência dedicado a Jorge Neto. Álbum de Seus Anis já não sai este ano por causa de ameaça de tribunal. Mexidas nas Forças Armadas. António Duarte obriga SEMFA a fazer mudanças na cadeia de comandos. Política PAICV em Santo Antão deixa José Maria Neves de cabelo em pé.
Termina aqui esta segunda edição do Zoom África. Tenham uma boa tarde.